Hoje eu vou falar sobre um dos temas mais relevantes para quem é investidor, que é o endividamento. Como analisar o endividamento de uma empresa. É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, já faço aquele convite para você se inscrever no canal. Bom, qual métrica eu costumo utilizar para analisar o endividamento de uma empresa? Qual delas é a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido ou EBITDA, né? O que é dívida líquida? Dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta da empresa, né? Você tem que somar lá as dívidas que ela tem de curto prazo, que vencem nos próximos 12 meses, e as de longo prazo, aquelas que vencem mais de 12 meses, soma essas duas dívidas e subtrai o caixa da empresa. Essa é a dívida líquida, né? O patrimônio líquido é quanto os acionistas botaram na empresa ao longo do tempo, seja através de emissão de ações, seja também quanto de lucro acumulado eles botaram na empresa ao longo do tempo, né? E o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Essas relações de dívida líquida sobre patrimônio líquido e dívida líquida sobre EBITDA, para mim, são as melhores métricas para analisar a saúde financeira de uma empresa. E eu acho que você tem que monitorar quase que trimestralmente, eu monitoro trimestralmente as métricas que essas empresas soltam nos seus balanços, né? Bom, qual índice que eu busco? Eu buscaria empresas que devem menos do que o patrimônio líquido e devem menos de 3 vezes a sua relação dívida líquida EBITDA. Isso está escrito em pedra? Eu abriria exceções? Sim, eu abriria exceções. Às vezes a empresa tem um negócio que é muito rentável e daí tem um patrimônio líquido muito baixo, daí seria possível ela ter um endividamento maior que isso, né? Maior do que uma vez o patrimônio líquido. Às vezes a empresa está no final de um ciclo de investimentos, isso é muito comum em empresas, por exemplo, de celulose, né, que fazem grandes investimentos e no auge desse novo investimento, elas têm uma relação de dívida líquida e EBITDA um pouco acima da média histórica, até passando dessas 3 vezes, mas depois que essa planta entra em operação, a dívida líquida cai para 2,5, 2 e tal, e daí a empresa se desalavanca. Então, isso não está escrito em pedra, tá? Esses indicadores que eu falei de 3 vezes dívida líquida EBITDA ou uma vez a dívida líquida patrimonial, não está escrito em pedra. Você tem que entender quando passa disso se tem alguma coisa para você ficar de olho, né? Outra coisa muito importante, né? Você monitorar o fluxo de caixa da empresa, ver se ela está gerando caixa na operação suficiente para pagar esses juros. Tem empresa que não conseguiria pagar os juros, não consegue pagar os juros com o caixa que vem da operação. Essas empresas vão ter problemas, né? Então, fique esperto nisso, né? Se a empresa está gerando caixa. Onde você encontra o fluxo de caixa da empresa? Você pode entrar lá no Status Invest, desce lá a barra, vai ter o demonstrativo de fluxo de caixa, daí você vê lá fluxo de caixa da operação, vê se é condizente ali com os juros que a empresa paga. O ideal é que a empresa gere caixa da operação suficiente para pagar os juros desta dívida, né? Outra coisa muito importante é você comparar a alavancagem da empresa com outros pares do setor. Tem setores que eles têm uma alavancagem um pouco maior que outros, né? Vou dar exemplo aqui, setores de infraestrutura, né? São setores que têm uma alavancagem acima da média, né? Então, o ideal é que você compare com outras empresas do mesmo segmento, para ver se a empresa está muito alavancada, né? Outra coisa que a dívida faz nas empresas é que as dívidas são onerosas, né? Elas têm custo. Qual que é o custo? É os juros que a empresa paga, né? Geralmente a empresa dá disclosure, né? Ela dá abertura das taxas de juros que ela está pagando, às vezes no release, às vezes nas notas explicativas, né? Uma empresa muito endividada vai pagar muitos juros e vai ter dificuldade de pagar dividendo para os seus acionistas, né? Porque os juros vai consumir muito do lucro da operação, né? E olha só, quando
quando os juros sobem, a despesa de juros explode e às vezes o fluxo de caixa da operação não cresceu na mesma proporção. Eu sempre dou o exemplo de varejo, né? Varejo no Brasil, quando temos uma crise, as vendas caem, a lucratividade cai, mas se ele está alavancado, a dívida líquida, ela até se mantém no mesmo patamar, só que a despesa de juros, né, explode e consome todo o caixa que a empresa está gerando. Então, tem que ficar atento às taxas que a empresa está pagando também, não só ao tamanho dos juros, mas também ao tamanho da dívida, mas também os juros que ela está pagando. Às vezes a empresa conseguiu linhas de crédito muito baratas no Brasil, no exterior, e se for esse o caso, a empresa tem que tomar dívida mesmo, né? É como eu vou falar um pouquinho a seguir, né? Então, você tem que tomar cuidado com exceções também, né? Eu falei algumas exceções anteriormente, mas às vezes a empresa tem resultados não recorrentes, às vezes a empresa, que nem eu citei, está num ciclo de investimento e a dívida fica alta no meio desse ciclo, depois que a planta entra em operação, a empresa se desalavanca. Esses números não estão escritos em pedra, como eu falei. Daí você fala, por que uma empresa se endivida, né? E eu entendo que muitas vezes o investidor, pessoa física, tenha na cabeça dele, com certa razão, que a dívida é algo ruim, né? Por quê? Porque nós, como consumidores, se você for comprar qualquer coisa, os juros são muito altos, né? Os juros que se cobrem do consumidor no Brasil, especialmente, são muito altos, né? Então, é natural que nós, como pessoas físicas, tenhamos uma certa rejeição ao endividamento, com certo sentido, porque o endividamento que chega para o investidor, ou melhor, para a pessoa física no Brasil realmente é alto. Mas as empresas listadas, elas têm inadimplência menor, né? Óbvio que tem exceções, olha aí o caso das lojas americanas, mas é muito raro uma empresa listada entrar em recuperação judicial. Acho que a última que teve foi a Oi, né, pelo menos que eu estou lembrado aí das empresas listadas, isso faz, sei lá, 2015, acho, uns 7, 8 anos. Né? Então, onde que eu quero chegar? A inadimplência da pessoa física, é maior do que das empresas. E, por conta disso, a pessoa física paga mais juros. Né? As empresas, na média, elas honram as suas dívidas, com exceções, como eu falei, mas são exceções. E, por conta disso, elas conseguem captar muito mais barato do que eu e vocês consegue captar. Tem empresa que capta CDI mais 1, CDI mais 1,5, CDI mais 2. Né? Se ela tem bons projetos, que consegue ter uma rentabilidade maior do que esse custo de capital, eu acho que a empresa tem que tomar dívida para investir na expansão. Né? Às vezes surge uma aquisição, né? Interessante. Eu já vi empresa fazendo bom negócio, ela emitia dívida para recomprar ação. Se não me engano, o McDonald's, a Johnson & Johnson, o Walmart, uns 10 anos atrás, os juros americanos estavam muito baixos, ainda são baixos, mas estavam mais baixos ainda, e as ações dessas empresas negociando a múltiplos muito baixos. As empresas pagavam mais dividend yield do que custava para elas captar. Então tinha empresa lá pagando 4% de dividend yield, ela captava dinheiro a 2% e recomprava uma ação que estava pagando 4%, né? E, o diretor financeiro do McDonald's provavelmente conhece bem a empresa para ter a confiança de tomar essa decisão. Então, endividamento não é necessariamente ruim. Nesse caso que eu dei, foi um excelente negócio, porque as ações dessas empresas aí que eu citei foram muito bem nos últimos 10 anos, né? Então, onde que eu quero chegar? Eu entendo que nós, pessoas físicas, tenhamos uma associação negativa de dívida, porque de fato a dívida para a maior parte de nós, ela é extremamente onerosa. Os juros cobrados são altos. Agora, as empresas costumam captar juros menores e por conta disso, tá? Elas pode ser que seja um bom negócio para elas tomar endividamento, né? Algumas conseguem se capitalizar no mercado internacional, às vezes tem umas linhas do BNDES que são subsidiadas, né? E com isso ela consegue tomar uma dívida muito barata, tá? Então, dívida não necessariamente é algo ruim, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque muita dívida pode ser que seja ruim para a empresa. Eu diria que dívida é que nem remédio, né? Assim, pouco pode não ajudar e muito pode matar, mas um ponto de equilíbrio ali pode ser até que faça bem para a empresa, tá bom?
E para quem quiser entender um pouco mais de análise, eu preparei aqui um e-book gratuito, tá bom? Só baixar, demora menos de 15 segundos, está aqui na descrição, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.